Uhum. Então, verificando o que a gente estava vendo aqui, ó, no sétimo ano, nas atividades de física. Então, na penúltima aula, nós chegamos a ver o que, que era a aerodinâmica dos carros e tudo mais, né? Uhum. Carro de Fórmula 1, projeto lá do aerofólio, né? Como funcionava a lancha, centro de gravidade. Ué. Na última aula, basicamente ficou aí uma atividade para vocês fazerem, que é a foto dos recipientes, ver qual deles enche primeiro. Então nós vimos aqui a ideia mais ou menos dos recipientes, como eles iriam funcionar, né? Quem iria encher primeiro. Uhum. Vimos como funcionava ali a caixa de Eu queria. gordura, o Você quer que ladrão. eu Fala. desenhe pra mandar pra você? Isso que eu queria te perguntar. Manda lá. Responde lá na plataforma. Ah, tá, beleza. E aí Tá, depois ficou. eu boto lá então. Aham. E aí ficou pra gente resolver esse cara aqui, ó. Qual que ele vai encher primeiro. Então, aproveitando aqui a tela. Eu tentei fazer com quatro números. E a ideia, ele é bem simples. O recipiente que vai encher primeiro, a gente tem que ver sempre ali o nível de água, onde ele está pegando, né? Ou seja, olhando para o recipiente 1, a água ela vai sair primeiro pelo 2 para depois sair para o 3. Uhum. Então a gente vai ter que primeiro a água vai vir para o 2. Depois o que acontece? O nível mais baixo dele aqui, ó, ou seja, o ladrão dele, né? Ele está mais abaixo, o nível 5. Então, nesse caso a gente vai ter o quê? Que a água ela vai tender a seguir esse caminho. Sim. Ela tende a vir primeiro para o 2, depois ela vai tender a vir para o 5. Depois que ele encher completamente o 5, nesse caso o 5 aqui ele vai acabar transbordando, né? Porque a gente olha que o 5 e o 4 estão em alturas diferentes. Para poder encher o 4, o 5 deveria estar fechado. Consegue visualizar isso, todo mundo? Né? Senão ele Sim. vai começar a transbordar e ir para fora. Sim. Mas se tivesse fechado, o primeiro depois a encher seria o 4, ele encheria o 2, viria até aqui em cima, aí sim esse nível de água iria subir, chegaria ao 3, depois o 7, depois chegaria ao 3. Então, o 6 no caso. Então, basicamente vai ser essa ordem aqui, ó. A gente vai ter ali primeiro o 5, em segundo seria o 4, em terceiro seria o 2, depois ele já vem para cá e ele começa a vir para o 3. Do 3 ele vai vir para o 7, então o quarto seria o 7. O sexto, o quinto na verdade, seria o sexto, o sétimo seria o terceiro e o oitavo seria o primeiro. Alguma dúvida até então? Até aqui? Não, Tranquilo, né? E aí, tranquilo. na nossa última aula a gente fez exatamente esse cara aqui, ó, e a gente tentou identificar qual deles enche primeiro, certo? Então, Certo. nesse caso a gente não está levando em conta a vazão, mas aí eu fiz exatamente o mesmo modelinho para a gente poder analisar, por isso que eu demorei um pouquinho para poder entrar, que é exatamente a mesma estrutura que a gente tem ali. Só que aí a gente vai fazer o exercício para dois tipos de vazão. A primeira aqui, ó, eu coloquei uma abertura bem pequena.
Então a gente vai testar o que vai acontecer para essa abertura bem pequena. Então eu vou colocar aqui uma velocidade, botar de 20 mais ou menos. Então, o que vai acontecer ali? Ó? A água ela vai descer. Então repara o que, ó, conforme a água ela vai descendo, a tendência é o que? Ela vai chegar no 2. No 2, ela vai ter aqui aquele ladrão dele que vai passar ali para o B, do B vai passar para o C. Como a conexão com o D ela é menor, né, nós temos, é mais para baixo, no caso o ladrão dele é muito mais para baixo, a gente vai ver que ele vai encher o D primeiro. E aí, nós vemos que o primeiro cara que vai tender a encher vai ser o recipiente G, que foi o que a gente previu, né? Então é o cara que está enchendo ali primeiramente. Eu acho que se eu aumentar a gravidade é uma força que vai puxar ele para baixo. Pode acabar acelerando cada um processo. Então, ó, ele vai tender a encher primeiro o G. Depois o que aconteceria? Ele encheria em conjunto tanto o D quanto o E. Então, isso seria se eu tivesse aquele recipiente com essa entradinha pequenininha aqui, ó. Se eu aumentar a minha vazão um pouquinho, aumentei o dobro da vazão, o que vai acontecer agora? A quantidade de água que vai sair, ela é muito maior. Então repara agora que está saindo mais água. Repara que a quantidade ali, ó, do B, ó, o B já começou a extrapolar um cadinho. Ó. E aí com isso, por enquanto, a gente vai ter o mesmo efeito. Ó. Ó, o nível de água que está entrando no C ainda é um nível muito baixo. Então, ó, ele está começando a querer ir para o J, mas por enquanto não vai. Então a gente vai ter ali, ó, que o G vai continuar enchendo primeiro e depois vai encher o D, vai encher o E. Se eu aumentar mais um pouquinho, aumentei agora mais um pedacinho, a quantidade de água que vai sair ela é maior. Então vamos ver agora quem vai encher primeiro. Ó, repara que o recipiente A, a água que está entrando é muito maior do que a água que está saindo. A mesma coisa acontece para o B, ó, tá vendo? E agora o C, a água que está chegando é tão grande que em vez de ele jogar todo mundo para o D, ele já está começando a jogar para o J. Então repara ali, ó, que praticamente, ó, o G está terminando de encher, mas o B, ó, já está numa altura bem grande também. Ó. E aí, ó, a gente vai ter aqui o D e o E também enchendo. Olha que interessante. Embora esses recipientes aqui, ó, sejam diferentes, a coluna de água entre eles é igual. Ó. Ou seja, quase igual. Para esse cara começar a encher, esse aqui também está enchendo. Ó. O nível de altura dos dois é igual. Olha que interessante. Quando a gente tem algum recipiente, basicamente a gente vai ter esse efeito. Ó. Então, ó, vai encher primeiro o G, encher o D. Está começando a encher aqui, ó, o E. E aí, com isso, esse caso aqui,
Ele não é um líquido de verdade, porque se ele fosse um líquido de verdade, a altura, o nível aqui do D e do E, o E já teria enchido junto também. Mas agora ó, a água ela já está começando a descer, chegando no L para poder encher o H e o F. Né? Repara que o processo foi um pouquinho mais rápido. E se eu tirar de vez, tirei mais um pedaço. Então o que, que acontece agora? Agora a entrada de água ela é muito maior. Então vamos verificar agora. Como a água que está entrando ela é muito maior, então a gente pode ter um efeito um pouquinho diferente. Ou seja, repara que o A está enchendo muito mais do que os outros recipientes. Ó. O A ele já está num nível aqui ó, bem maior do que os outros. Ó, o C já está começando a extrapolar para lá. O B, ó, repara que o B ele já chegou no limite máximo. Ó. Então, só por eu ter aumentado a vazão, repara que quem encheu primeiro foi o B. Ó, o B encheu primeiro antes do G. Ó, o G encheu agora, o B já tinha enchido. E o A já está quase terminando de encher. Ó, só porque eu aumentei a vazão dele. Olha que interessante. Né? Se eu botar aqui, se eu fechar o recipiente, só para a gente poder ver. Ou seja, agora o B ele está fechado só para a gente ver se ele realmente enche primeiro. Repara que como a água que está entrando é muito maior do que a água que está saindo, basicamente a gente vai ter que esse cara ele vai encher primeiro. E quando eu falo de água, eu não estou falando só da vazão, né? Porque ali a gente está falando que a vazão ela depende do quê? Depende da área e da velocidade. Mas, por exemplo, se eu tiver uma coluna de água muito elevada, a vazão também vai ser elevada. Ou seja, aqui o que acontece? O diâmetro que ele vai ter aqui é um quadradinho, continua sendo a mesma coisa. Mas se eu aumentar essa coluna de água que está em cima dele aqui, ó, ou seja, digamos que eu pegue esse cara aqui e aumente ele. Opa. Né, e eu faço a mesma coisa com esse cara aqui. Ó. Então digamos que agora eu tenho uma coluna de água que ela é muito maior. Ou seja, a quantidade de água que vai sair é muito maior. Isso por quê? Exatamente porque a pressão que aquela água vai exercer vai ser maior. Então, ó, só para a gente observar o efeito. Botei muito mais água, coluna de água, a altura que vai ter a água é muito maior. Repara que a água agora ela já sai com uma pressão muito mais elevada. Repara que agora quem está transbordando é o ar. Ou seja, a quantidade de água é tão grande que o ar não suportou. Ou seja, dependendo da quantidade, dependendo da vazão que eu tenho aqui, né, que é o caminho por onde a água vai sair, e dependendo da quantidade de água que eu vou ter comportamentos totalmente diferentes. É o que a gente tem, por exemplo, numa caixa d'água. Né? Ou seja, dependendo de uma caixa d'água, algo do tipo, se ela estiver numa altura muito elevada, a força da água ela é muito grande. E isso vai ter um efeito totalmente diferente no nosso experimento. Ou seja, por isso que a gente tem que levar em consideração essa vazão. Né? São vários fatores para a gente ter ali o mesmo resultado. Então, ó, fechando aqui o recipiente A, só para a gente ver quem enche depois. Então a gente já sabe que o recipiente A ele vai encher primeiro. Olha lá, o recipiente A quase cheio.
O B também praticamente já encheu. Ou seja, lá, encheu os dois praticamente, ó. E aí ele começa a encher os demais recipientes. Então repara que praticamente o C já está quase enchendo. Só que como o C tem vários caminhos para vazão, né? A água pode sair de várias formas, ele não vai encher tão facilmente quanto os outros. Ó, o G já encheu. Aí agora a gente vai ter ali que o D vai encher primeiro, ó. Repara que o J já está quase enchendo, ó. Olha que interessante. Que a quantidade de água que sai lá é muito elevada. E ó, repara que a água nem chegou no K, ó. Ou seja, um dos últimos caras a encher foi o K. Ó, a água está descendo aqui. Pro L está descendo pro F e pro H, mas nada de chegar pro K. Olha que interessante. Conseguiram entender, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Joaquim? Júlia? Foi mal, meu fone tava desligado. Entendi sim, pô. Show de bola. Professor, dá pra entender coisa. Então, o que vai... Ó, repara que o B, o C ele já encheu, ó. Deixa eu fechar aqui o C. Então, o que vai determinar aí são vários fatores que a gente tem que levar em consideração. Isso é importante, por exemplo, na hora de você instalar uma caixa d'água, qual altura tem que ser. Né? Nesse caso, Pra isso é a vazão, né? você tem que calcular a vazão, tudo direitinho, né? Uma bomba, algo do tipo, exatamente para o sistema você ter uma noção. Deixa eu botar outra aqui, pronto. Exatamente para você ter uma noção se para onde a água vai direitinho. Então agora praticamente todos já estão fechados, né? E aí a gente vai ter o mesmo efeito. Nesse caso ele está um pouquinho lento, porque o programa ele calcula a trajetória de cada partículazinha de água. Não sei se estão vendo como se fosse várias gotinhas. É como se fosse várias partículas. E aí o que acontece? Para ele poder calcular essa trajetória de cada partícula e tudo mais, leva um tempo, não é tão simples. Né? Então, basicamente, o computador demora um pouquinho para processar tudo isso, né? Por isso que ele fica um pouquinho lento. Por mais que eu tenha botado lá para ele botar uma velocidade bem elevada, ele vai demorar a processar tudo isso. Então a gente já tem ali, ó, que o A vai encher, o B vai encher. Provavelmente o próximo é o G. Os últimos vão ser o H e a F. Vai demorar mais, porque ele tem, né? Eles demoram um pouquinho mais, né? Ou o I ou o K. Não, o K ainda vai vir. O K parece que é o Agora, último o a I- encher, né? É O I verdade. parece que vai ser o último. O K parece que ele vai ser o último. Ou pode ser o K, bem que o K provavelmente ele vai ser o último a encher. Ou É. F, né? Não, mas eu acho que o cara Não, vai ser o K ou o E. É porque assim, agora que a água Não, vai ser já, o E. porque agora a água ela tem o quê? Tem três caminhos, né? Ela pode ir pro L, pode ir pro E, pode ir pro I. No caso, o E ele vai encher um pouquinho mais devagar ali. Nesse caso, isso aqui não é o que acontece usualmente, tudo bem? Quando a gente tem Tá. algum recipiente ou algo do tipo, ele vai encher igualmente, tá? A gente não tem esse efeito. Ele já chegaria aqui nessa borda e já começaria a transbordar pro E. Ou seja, Entendi. no momento que ele enche o D, o E também estaria cheio. Mas repara que toda a água está vindo, ó, e a água já está descendo, já está chegando aqui no H, né? O H já está Aí do H enchendo vai encher o praticamente. F. Aí quando encher o F, vai encher o E. Depois vai encher o K e depois o I. É isso aí, então, ó.
O F ele já está enchendo. Depois vai terminar aqui de encher o L. Aí provavelmente deve focar nesses dois aqui, ó. Que é esse caninho aqui, ó. Ele tá meio que atrapalhando na hora de modelar os modelos e tudo mais. Porque na verdade, como eu falei, o nível de água ele é igual, né? Ele não tem esse delay. Talvez se a gente tirar esse cara aqui, ó. Deixa eu Sabe que tirar no ele aqui. início o ar tava bem cheio e agora ficou mais vazio. Opa. Então se eu tirar esse quadradinho, ou pelo menos tirar ele da água, e fizer a mesma coisa com esse carinha aqui, ó. Agora os dois vão encher de forma igualitária, ó. Então, olha, agora sim o D e o E vão encher em conjunto. Em compensação, também o I e o J vão encher em conjunto. Então, provavelmente o K ele já deve encher mais rapidamente, não deve ser o último a encher. Provavelmente deve ser o último. Ou não, né? Porque bem que o J ele está enchendo primeiro, então provavelmente o K ele deve encher antes do F ou do H. Quer ver? Ó, vamos ver o efeito. Eu acho que o H enche primeiro que o F. Provavelmente o H vai encher primeiro que o F, porque o H está mais para baixo do que o F. O F ele está um pouquinho mais alto, igual naquela figura lá, né? Eu copiei mais ou menos o desenho daquela figura. Ah lá, mas o I já está enchendo mais rápido, está começando a encher o I. Ó, o D também. Que aí agora eu cortei aquele pedacinho ali, ó. Olha lá. Para poder encher o D e o E. Olha lá, repara que o D e o E agora eles vão encher ao mesmo tempo, né? Verdade. Ou seja, é isso que vai acontecer com a água, no caso, quando elas chegarem ali no mesmo nível. Uhum. E a mesma coisa vai acontecer com o I e com o J. Nesse caso, eu ainda acho que o E vai encher primeiro, ó. Porque como a água Não, ela eu tende a vou ir encher primeiro, primeiro com pro certeza. D do que pro J, então provavelmente o E deve encher primeiro. Tio, deixa eu terminar só pra ver tudo completo. Uhum. Tá lá, o E já encheu, o D já encheu. Aí agora, agora a gente tem o J. Em vez de ir pro I e ir pro L, ele vai, no caso, pro L. Então ele deve encher o F, deve encher o L, para depois encher o K. É, Então, na verdade, o último a encher não é o K, é o I, né? É o Por- I, verdade. Porque para Água. poder encher o I, ele já na deveria verdade, tio, encher o o último K. que vai realmente ficar cheio é o ar. Porque o ar sempre tá dando água pros outros compartimentos. E, tipo assim, quando chegar no final, a água vai para todos os compartimentos e ele vai ficar com. Vai estar enchendo ainda. Aham. E olha que interessante, o A, que foi o primeiro que encheu, repara Já que ele tá já está vazio. esvaziando. É, Isso que eu ia perguntar, professor. É porque no início estava bem cheio, né? Agora esvaziou. Isso aí, porque a pressão, o nível, a altura da água, repara aqui, ó, a altura da água era muito alta. Então a pressão era muito elevada. Ah, Agora que tá. agora que o nível de água que tinha aqui, ó, nessa coluna aqui em cima, ele já está diminuindo, você tem o quê? Que essa pressão ela é menor, ou seja, a vazão vai ser menor, a força dessa água vai ser menor.
Então a tendência é o quê? A tendência é a água sempre ir para o nível mais baixo. Como os recipientes do nível mais baixo não foram preenchidos, a tendência é o quê? A tendência é esses caras começarem a esvaziar. Então provavelmente ó, a água já está meio que acabando ali em cima no ar, né? Provavelmente se eu colocar mais água, o ar ele volta a encher de novo. É tipo Mas aí o que mangueira. acontece? Ó, o ar, como ele está no nível mais alto, ele vai tender a nivelar até, até descer o máximo, até esse nívelzinho aqui, ó, que é o que ele vai ter. E aí vai acontecer a mesma coisa com o B. Ó. O B já vai Eu começar acho que o I nem vai encher. a desnivelar. Aí depois vai vir o C, ó, o C já vai começar a perder um pouquinho de água. E aí a gente tem ali, ó, que o último a encher está sendo ali praticamente o I, ó. Ó, repara que o C já começou a diminuir também. E é capaz Verdade. ainda do nível que eu coloquei ali, é capaz do I nem encher direito. Né? Porque ele Ô vai tia, ficar... mas agora eu posso te fazer outra pergunta? Como Fala. é que a água que tá ali no K vai subir? Como que a água, no caso do K, ela vai o quê? Ela vai subir. Não, a água no K ela não sobe, a água sempre vai descer. No caso, ela vai tapar um buraco e o nível da água vai subir, entendeu? Por exemplo, a água que está aqui ela não sobe, a água ela vai ocupar um espaço. A Ah, próxima água que vier, ela não vai ter mais esse espaço para ocupar, então o nível vai subir. hum, Pegou mais ou menos a ideia? sim. Aham. A água acabou. Que pena. Aí agora, repara, ele vai chegar no mesmo nível, ó. Aqui, ó, esse nível aqui, ó, para ele poder chegar nesse nível, ele tem que passar por essa altura aqui em cima, ó, que é o caso que não vai acontecer. Então meio que ele já se estabilizou, ó. A água ficou em uma linha reta praticamente, ó. Aqui tem essa valinha aqui, ó, e essa outra valinha, que é o que vai impedir com que a água passe totalmente para os outros lados, mas a ideia desse recipiente é mais ou menos essa. Então a gente tem Mas ali que o último cara a encher, na verdade, é o próprio I. E que no caso, o A, depois que acaba toda essa água, né, mostrar ali para vocês, o A ele ficou com nível menor que o I ainda, mas. porque o A ele tem essa quantidade aqui de água. Porque eu coloquei essa quantidade de partículas de água. Se eu colocar mais água, eu posso botar mais um bloco. Opa, pronto. E eu posso transformar esse cara em água. Agora ele tem mais água para poder seguir. Então, por ele ter mais água agora, praticamente, ele deve conseguir encher mais, né? Ir mais longe. Mais ou menos essa é a ideia. Eu acho que eu tenho um vídeo que o cara mostra exatamente esse caso. Deixa eu ver aqui se eu acho ele no... tá no Facebook. Que aí eu mostro aqui a câmera. Ele fala vários experimentos, que é exatamente aquele início que a gente tinha nas nossas aulas. Lembra? Quando a gente sempre falava a questão dos experimentos? Então aqui ele vai falar mais ou menos isso. Então ele chama aquele ali de um pêndulo. E aí ele coloca uma bolinha naquele caso ali, ó. No caso da bolinha, ali não tem muito atrito. Por não ter muito atrito, ela vai formar um pêndulo. E aqui, ó, é exatamente o que eu queria mostrar para vocês, ó. Repara que ele tem vários tubos e nesses tubos ele tem vários comprimentos diferentes. E aí o que vai acontecer? Ele vai botar o líquido e a ideia é que a água ela sempre vai ter o mesmo nível. Por que ela vai ter sempre o mesmo nível? Porque a pressão vai ser igual. Ó. Então repara que independente de qual tubo for, o nível da água, o nível do líquido é o mesmo. Olha que interessante, ó. Ele está chegando no mesmo nível. Ó. Exatamente o que? Porque a pressão é a mesma. Esse aqui é um processo bem simplesinho. Ó. Ele coloca o café. Se ele colocar o café muito cheio, caso a pessoa for levar para outro lugar, o café vai acabar transbordando. Olha lá, está transbordando. Mas se ele coloca naquele recipiente ali, ó, aí o que acontece?
quando ele carrega segurando nessa corda, ele vai ter que o momento, ou seja, uma das propriedades do material, ele vai se manter, e olha que interessante, ele consegue carregar o líquido sem ele cair. Ó. Que aflição. Aqui ele pega um balão, ó, que é quase isso, aquilo é como se fosse a gravidade estivesse empurrando para baixo, né, por exemplo. Ali faz aquele exemplo que eu já mostrei para vocês do balão, que o balão, se ele tiver vários pregos ali, ele não estoura, porque a pressão ela é dividida. Aqui ele tem o que ele chama de memory lines. É como se fosse um fio que tivesse memória. Ou seja, o fio, quando ele resfria naquela estrutura. Então, por mais que você distorça ele, se você colocar ele em água quente, ele vai ter o que? A água quente vai ter mobilidade para o material e ele vai tender a recuperar aquela estrutura dele inicial. É mais ou menos essa ideia. Então ele pega aquele fio, ó, tá totalmente solto, coloca numa água quente. E o interessante é que quando ele coloca na água quente, ó, o fio se auto-realinha, se reestrutura. Exatamente porque ele tende a voltar à forma estrutural dele inicial lá. É um tipo de material especial que permite isso. Ali ele fala sobre o prego, ou seja, ele fala que é difícil se você conseguir balancear um prego em cima do outro, ou seja, botar um prego em equilíbrio no outro. Mas ele fala que é fácil se você conseguir fazer isso com 8 pregos. Então ali ó, ele tem vários pregos e ele fala que é muito mais fácil do que 10 pregos, na verdade, que fazer isso se ele tiver 10 pregos. Ou seja, se ele colocar dessa forma assim, ó, colocando alternado entre eles, esse é tipo aqueles desafios manual do mundo. Ó, se ele levantar ali os pregos, olha que interessante. Eles meio que vão se travar. E aí ele consegue ó, equilibrar todos aqueles pregos em cima de um. Ou seja, com 2 Que ele da não hora. consegue. E olha que interessante essa caixa. Ele tem uma caixa e ele tira dentro da caixa outra caixa. Até então, novidade nenhuma, né? Só que o interessante é o que? Essa caixa, olha que efeito de ilusão interessante. Ele consegue colocar a caixa que estava dentro, uma dentro da outra. Olha que doideira. Mas ué, a caixa não tava dentro. É, exatamente dependendo da forma com que ele estava. E aqui, ó, ele tem o efeito de onda, ó, como que funciona as ondas, né? A onda do mar, por exemplo, como que ela funciona. Então aqui mostra como se fosse tipo um mergulhador, algo do tipo. E aí o que que ele vai fazer, ó? Ele vai mexer aqui, ó. E ele vai mostrar aqui em cima o pino, ó. É como se fosse uma onda do mar. E essa onda do mar ela pode ser representada na vista na frente, ó. Ela funciona Da mais ou hora, menos mano. nessa estrutura. E aí o que que ele vai fazer? Ele pegou uma jarra com água e nessa água ele colocou uma bolinha. Ó, ele vai virar para baixo, tá preso. Ele coloca uma bolinha. E aí o que que ele vai fazer? Ele vai colocar numa base e vai girar esse cara. Então o que que você espera? Quando você gira, faz uma curva, por exemplo, no carro, né? Você tá no carro, o carro fez uma curva. O que que vai acontecer? A tendência é você ir para fora do carro, ou seja, você ir para a porta, né? Ser jogado para fora da curva. Nesse caso, quando ele gira ali, ó, o que que vai acontecer com as bolinhas? Conforme ele girou ali, vai acontecer um efeito interessante. As bolinhas, ó, elas vão tender a se curvar para dentro. Por que que elas vão se curvar para dentro? Exatamente porque, não sei se você reparar no vídeo anterior, no início do vídeo, a bolinha está flutuando. O que que significa o fato dela estar flutuando? Significa que ela é mais leve do que a água. Então, quando ele faz a curva ali e gira, a tendência é o que? O material que é mais pesado, ele vai tender a ir para fora, que é no caso nós. Como a gente está no carro,
Nós somos o material mais pesado, né? Em comparação, por exemplo, ao ar, né? Que está dentro do carro. Então nós somos Aham. jogados para fora e o ar que está dentro do carro ele é jogado para onde? Jogado para dentro. Então aquela bolinha, por ela ser mais leve do que o ar, do que a água, né? A tendência é o quê? Que a água seja jogada para fora e o cara e o balão ele seja jogado para dentro, né? Por isso que a gente tem aquele efeito que a bolinha ela está sendo jogada para dentro, exatamente devido a esse processo. E aqui o que ele faz? Ele vai enrolar o material muito pesado. E aí a tendência é o quê? Quando eu tenho material que ele gira, esse material tende a manter o que a gente chama de momento angular. Ou seja, ele tende a continuar girando. Então interessante é o quê? Quando ele solta ali, essa quantidade de movimento tende a se manter, ou seja, ele tende a continuar se movendo. Então quando a gente fala que esse cara tende a continuar se movendo, ele vai fazer mais ou menos isso aqui, ó, que ele vai mostrar ali no vídeo. Ele vai girar e ele vai subir, ó. Ou seja, como o material ele é muito pesado, ele quase não perde energia. Então a altura que ele chega é quase a mesma. Esse cara é o princípio que a gente tem do ioiô. Quando a gente joga um ioiô, por exemplo, a gente tem esse efeito, né? Ou seja, o fato dele ir e voltar é exatamente essa quantidade de movimento. Só que aí o que acontece? Pelo fato de o ioiô não ser tão pesado, o que vai fazer com que ele volte é a velocidade que a gente coloca nele, né? E é claro, dependendo de como tiver a corda, né? Se ela tiver esticada ou não, né? Isso aí para quem mexe com ioiô manja, né? Fazer o ioiô dormir e por aí vai. Ai, eu não entendi eu nunca entendi o ioiô. O ioiô, o que Mas acontece? nossa, é muito fácil. Pensa numa roda girando, certo? Então essa roda girando, ela tem o movimento dela, porque ela está girando. Até aí tranquilo, né? Quando ela está descendo, ela vai tender a manter esse movimento, ou seja, ela está girando, ela não vai parar do nada. Ela vai tender a continuar o seu movimento. Só que quando ela desce, o que acontece? É como se a roda dela se encaixasse. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Talvez fique mais fácil. Ela vai funcionar mais ou menos assim, ó. Esse aqui eu já salvei. Deixa eu ver se tem alguma coisa na internet. Talvez já tenha. Não, ninguém fez nada sobre o ioiô. Vamos fazer um então. Então imagina ali, ó. Eu tenho o meu ioiô. E eu vou ter a minha corda, que é o que vai enrolar esse ioiô. Opa. Tá, eu acho que isso aqui deve servir. Então o que vai acontecer? Quando eu solto o meu ioiô, ó, a tendência, eita, é o que? Ele vai tender a se enrolar, só que qual é a grande sacada? Ele tende a soltar, ele tende a descer rolando para um lado, só que quando ele desce rolando, né, quando ele desce rolando, ele vai chegar um momento que ele está girando, a corda vai esticar e ele vai tender a voltar girando. Só que aí a corda ela vai embolar de outra forma. Não sei se eu consegui explicar direito. Deixa eu ver. É Talvez eu. meio que tipo assim, ele vai continuar fazendo o movimento que ele tá. É, deixa eu ver aqui, ó. Ver se eu acho algo parecido.
Origem. Ó, vamos ver, provavelmente isso aqui deve ter alguma coisinha. Então, qual é a grande sacada? Quando a gente tem ioiô, a corda ela está enrolada nele. E aí o que acontece? A corda, ela não fica presa no ioiô, ela fica tipo com uma volta, com o pescocinho nela. Então, você consegue jogar e esse cara ele vai ficar girando ali, que é o que a gente chama de dormir. A ideia é o quê? Quando você puxa esse ioiô de volta, você embola o ioiô na corda. Então a corda vai voltar rolando, enrolando. Então quando eu tenho um movimento de ioiô, por exemplo, ele desce, ele vai descer girando e ele vai voltar girando. Ou seja, imagina aqui, eu tenho ioiô, ele vai fazer esse movimento aqui, ó, ele vai descer assim girando. Quando ele chega aqui embaixo, ele vai voltar girando também. Deixa eu voltar aqui, ó. Ele vai fazer isso aqui, ó. Vai vir girando, meu mouse aqui. Quando ele chega aqui embaixo, ele vai voltar girando e ele vai voltar enrolando a corda. Ou seja, ele vai continuar o mesmo movimento e vai girar para o mesmo lado. Pegou mais ou menos a ideia? Sim. Em uma posição aqui, ó, ele está soltando a corda. Na outra posição aqui, ele está enrolando a corda. É mais ou menos essa a ideia. Por isso que ele desce e depois ele sobe. Hello. It's missing the string, Eu but já it still participei de works. campeonatos de ioiô, mas eu nunca cheguei a vencer. Por aí? Eu sempre Então, perdi no início. O último coisa para a gente poder ver hoje, repara que ele tem ali, ó, tipo um triângulo em que um lado é mais alto e o outro lado é mais baixo, né? Então, a princípio, o que acontece? Se ele jogar um objeto cilíndrico, quando ele solta esse objeto ele vai sair do mais alto e vai vir para o mais baixo, né? Ele vai descer, ó. Mas se ele pegar esse cara aqui, ó, que é um item especial, e qual é o item especial dele? Repara que ele é cônico. Então, se ele fizer o mesmo processo, ó, e colocar ali, ó, o que acontece? Conforme ele for descendo, se ele for descer, esse diâmetro que é o contato dele vai aumentar. Então é como se ele estivesse subindo. Mas se ele andar para o outro lado, esse contato dele aumenta. Então o diâmetro diminui e é como se ele estivesse descendo. Ou seja, se ele colocar esse cara, ó, ele vai tender a girar para o outro lado. Vocês conseguiram ver ali o finalzinho? Ó. Ou seja, ele vai ter o processo totalmente contrário. Ó. Ele vai soltar a caneta e vai soltar o outro. Ó. A caneta vai girar para cá, porque aqui é mais baixo. Mas para ele, ó, ele vai girar para o outro lado. Ó. Olha lá. Exatamente por causa dessa estrutura dele aqui, ó. Né? Pegaram mais ou menos a ideia, gente? Deu pra pegar. E muito. Ui. Certo? Então, por hoje a gente vai ver só isso. Né? Voltar à nossa velha guarda de ver experimentos. E, por enquanto, sem dever de casa. Tudo bem, gente? Beleza. Tudo bem. Então eu vou salvar lá o vídeo, vou mandar para vocês e a gente continua na próxima aula. Vou mandar qualquer coisa, eu mando, vou ver se eu consigo mandar aquele arquivo que eu montei para vocês. Que aí qualquer coisa que vocês quiserem, vocês podem baixar esse programa aqui, ó. É só procurar Algodoo, que ele é de graça. Tem uma versão aí de 30 dias e tudo mais, que ele é de graça e vocês conseguem acessar, mexer nele, por aí vai. Tá bom. É bom pra, né, quando precisar. É mais pra diversão mesmo. Certo, gente? Então, terminamos por aqui.